Olá, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a pintura com tinta acrílica no papel. Esse desenho eu fiz para colocar na primeira página da minha agenda, para servir de capa. Eu gostei bastante, teve alguns momentos que eu tive algumas dificuldades na pintura, vocês vão ver no vídeo, mas deu tudo certo. Eu também fiz uma versão menor dessa paisagem no giz pastel oleoso. E eu não consigo decidir qual que eu prefiro, não sei dizer qual que tá mais bonita, mas eu achei mais relaxante fazer no giz pastel oleoso. Mas olhando assim, eu não consigo decidir qual que eu gostei mais. E já começando a nossa pintura, eu comecei pelo céu, fazendo o degradê entre o azul e o amarelo, depois fazendo as nuvens. E sobre os pincéis que eu usei, eu não tenho muitos pincéis, porque eu não pinto muito com tinta, então eu usei só 2 pincéis para fazer essa pintura. Então não é desculpa você não ter muitos pincéis para fazer pintura, que dá sim para fazer. E essa primeira camada das nuvens eu fiz com a tinta branca, dando pequenas batidinhas com a ponta do pincel no papel. E para fazer essa cor mais escura das nuvens, eu usei o branco, misturei com um pouco de preto e marrom e fui aplicando a tinta conforme eu já vinha fazendo. Para fazer esse reflexo do sol nas nuvens, em algumas áreas eu usei o amarelo, em outras eu misturei o amarelo com branco para fazer um amarelo um pouquinho mais claro. Nas nuvens eu também fiz um laranja bem escuro, um cinza mais escuro que esse. Em algumas áreas eu usei até o preto para deixar mais contraste na pintura. E no final eu acho que esse céu ficou bem bacana. Terminei de pintar o céu em off porque já estava ficando muito tarde e a iluminação estava ficando horrível. E agora eu comecei a pintar a areia, já em outro dia. E o sol fica mudando de posição e eu não consigo achar na minha casa um local adequado para fazer a gravação dos vídeos. Então ficou assim mesmo a gravação. E para pintar a areia eu fiz algumas misturas com amarelo, vermelho, azul e branco e também usei o marrom. Eu fiquei tentando escurecer com marrom, no final eu consegui e eu achei muito legal o resultado da areia também. E para fazer essa pintura, me atentei aos pontos de luz, sombra e as cores em geral e deu tudo certo. E a parte mais difícil dessa pintura, sem sombra de dúvidas, foi fazer esse mar. E ainda não ficou totalmente do jeito que eu queria. Comecei com o laranja, depois vim com o azul escuro. Queria fazer um degradê entre os dois, mas não estava dando certo, estava arrancando a tinta de baixo e não estava fazendo degradê. Eu fiquei tentando por alguns minutos, gravando, mas acabou que não deu certo e eu tive que resolver em off esse problema. Eu só fiquei tentando mais vezes até que ficou um resultado razoável. Para fazer as espumas da água, com o pincel e a tinta branca fui dando pequenas batidinhas na folha, como eu havia feito nas nuvens. Para os últimos detalhes, usei um pincel fino.